seja bem-vindo a mais um episódio do No Alvo Podcast. Eu sou a Camila. E hoje nós temos uma convidada super especial, não é, Maria? A Nayara hoje é uma mulher bem resolvida, coisa que não era antes. É uma mulher que se olha no espelho e gosta da imagem que vê, tem uma identidade primeiramente firmada em Cristo, né? Quando eu entendi quem eu era nele, eu consegui me tornar a Nayara que eu sou hoje. Que lindo, né? Você pode contar pra gente um pouco de como foi essa história, desde o começo, assim? Como foi o seu processo de conversão? Como que aconteceu? Se você já nasceu em um lar cristão, se não nasceu, como que foi? Eu costumo falar que eu nasci e não nasci, porque a minha mãe, para quem não sabe, eu perdi meu pai, eu tinha 3 anos. E a minha mãe, quando ela conheceu meu pai, casou, engravidou, ela estava afastada dos caminhos do Senhor. Então, minha família toda é cristã, né? Todo mundo é da igreja, mas a minha mãe não estava mais. Então, eu cresci num lar com a minha mãe. Eu falo que a minha mãe era aquela famosa religiosa desviada. Ela não ia, mas era muito, sim, religiosa. Então, ela me ensinou o caminho certo, mas não me levava para seguir, né? E com 9 anos, uma tia minha me convidou para ir numa igreja. Eu fui na igreja batista. Eu estava até comentando com o Tom, que eu lembro até a roupinha que eu tava, com a blusinha rosa e calça jeans. E o pastor fez um apelo e perguntou quem queria aceitar Jesus. E eu levantei a minha mão e fui lá, com 9 anos de idade. Eu lembro que eu ganhei minha primeira Bíblia, uma Bíblia preta que a igreja dava, com a capinha preta, capa dura, sabe? E assim, foi algo transformador na minha vida, porque foi ali que eu aceitei Jesus, mas não segui o caminho, por conta que eu falei pra vocês. A minha mãe, ela não ia na igreja, minha mãe gostava de sair, pular carnaval, então eu ia junto, eu acabava indo junto. Então eu não tinha essa constância na igreja. Minha tia me levava de vez em quando, mas dentro de casa mesmo eu não ia. Mas a minha mãe sempre falava pra mim a verdade, sempre ali falando da Bíblia. E com 14 anos, eu me batizei. Daí foi quando eu tomei essa decisão. A minha mãe também voltou para os caminhos do Senhor. E daí eu falei para ela que eu queria me batizar. E eu falo, gente, que foi uma novela esse batismo meu, porque a minha mãe, ela foi até o tanque perguntar se eu tinha certeza se era isso que eu ia fazer, porque se eu fizesse, eu não ia desviar. Então ela foi, gente, eu tava entrando no tanque para me batizar, ela lá na escada, você tem certeza? Porque olha aqui, você não vai mais pular carnaval, você não vai mais... Então eu falei, tenho certeza. E com 14 anos eu me batizei, e desde então eu não saí mais. Ali eu fiquei, eu me batizei na Igreja Metodista Asleane, onde a minha mãe congrega. Aí depois de um tempo eu saí, fui para o Evangelho Pleno. Foi aí que eu conheci o apóstolo Hélio. Eu sou uma das filhas mais velhas do apóstolo Hélio. Eu conheço o apóstolo Hélio há muitos anos, quando ele era bispo, né? Então eu conheço o AP, fiquei lá. Cheguei, vim para cá quando era o Evangelho Pleno. Fiquei um tempo aqui, mas ficou muito longe para mim. Aí eu fui para a Assembleia de Deus, aonde a minha família toda congregava. Só minha mãe, que é da Wesleyan, minha família é da Assembleia. Foi lá que eu conheci o Tom, me casei, né? E falo pro AP que eu fui lá resgatar ele para trazer ele para cá. Daí depois a gente veio pro sonho. Que lindo, né? Para quem não sabe, a Nayara, ela é consultora de imagem, estilo, né? Diaconisa, uma mulher que ela trabalha nessa área de resgatar a identidade das mulheres, né? E como é que você se via nessa fase, tanto mais nova, né? Com 9 aninhos, que foi quando começou, e essa parte de 14 anos, que foi quando você realmente começou a sua vida com Deus, assim, mais profunda? Com 9 anos eu era uma criança, né? Então eu não tinha muito... Eu sempre gostei muito de me arrumar, sempre fui muito vaidosa, mas eu acho que a fase dos 9 anos... eu era mais assim, pegada de tênis, gostava mais dessas coisas. Então eu não tinha tanta vaidade assim, que eu acho que é coisa de criança. Eu acho que criança tem que ser criança. Esse negócio de... Eu tenho uma de 6 anos, que ela é vaidosa, ela adora um batonzinho, uma roupinha, mas ela entende que ela tem que ser criança. Então eu arrumo ela porque eu acho bonitinho, menininho arrumadinho como menininho. Mas, então, minha fase de 9 anos, eu queria brincar. Eu falo que eu brinquei de boneca até, eu acho que quase 15 anos. Eu amava. Então, eu tive uma infância bem longa. E com 14 anos, quando eu decidi me batizar, eu já estava na adolescência, já era da turma dos adolescentes da igreja.
Então, ali eu tive minhas primeiras experiências com o Espírito Santo, porque eu escutava muito assim, olha, você ser batizado com o Espírito Santo é um processo, o Espírito Santo não habita em qualquer um, tipo aquela coisa de religiosidade, que a gente tem que estar perfeita para ser batizado pelo Espírito Santo. Então, eu buscava isso, né? E eu lembro que a minha primeira experiência forte mesmo com o Espírito Santo foi numa convenção de jovens e adolescentes. Foi num acampamento e eu tive uma experiência ali, eu buscava aquilo diariamente, eu queria ter essa experiência, então eu buscava isso, e com meus 14 anos eu tive essa experiência numa conferência, né, a gente falava conferência de jovens, mas era tipo um retiro, a gente ia, ficava 3 dias lá, e foi muito gostoso, e foi a minha primeira experiência. Eu lembro que eu fiquei muito feliz e eu contei pra minha mãe, liguei pra ela, falei, mãe, eu tive minha primeira experiência com o Espírito Santo. Ela virou pra mim assim, impossível. Olha, gente. É impossível, porque religioso, é né? muita religiosidade, que a gente não é digno de, né, de portar o Espírito Santo, aquela coisa toda. Aí eu fiquei pensando, falei, mas eu sei o que eu vivi, como que é impossível, né? E dali adiante... foi só experiências incríveis com Deus. Aí eu fui buscando aquilo cada dia mais. E realmente, né, se a gente cair nesse pensamento religioso, nós não somos dignos, mas mesmo assim, ele escolheu habitar em nós. Então, é pela graça, né? Quem que é digno, né? Sim, e não tem como a gente ficar assim... ficar no mesmo lugar depois de ter uma experiência com Deus, ter o mesmo tipo de visão, os mesmos pensamentos. E o que mudou, assim, na sua percepção, na sua visão de si mesma? Aquilo, não sei se, de alguma forma, você trabalha com imagem das pessoas, né? Como que isso refletiu na sua imagem? Como você se enxergou? Como foi a sua percepção da sua autoimagem? Olha, eu estava até conversando com o Pimenta sobre isso. Na verdade, eu estar nessa profissão não foi algo que eu escolhi. Foi de um processo muito difícil que eu passei. Eu passei por crises de ansiedade, síndrome do pânico. Logo após que eu tive a Rebeca, começou, mas ainda eu achava que eu podia resolver sozinha. Ai, não é nada, vou ficar enchendo a cabeça das pessoas com coisa boba. Eu quase morri no parto, então eu tive muitas complicações. E coisas que as pessoas vão falando pra gente, a gente acha que não, mas você é psicóloga, né? Você sabe, a gente vai guardando, fica no nosso subconsciente. E de repente, quando vem a bomba, aquilo lá parece que estoura na nossa cabeça. Mas mesmo assim, eu fui levando. Só que quando o Tom ficou doente, para mim foi a gota. Foi quando eu entrei num quadro que eu nunca me imaginei viver aquilo. Então eu fiquei muito ruim mesmo, eu fiquei muito mal. Eu lembro que quando o Tom ficou doente, a médica desconfiava de câncer, essas coisas. Eu sentei na mesa de casa e veio uma frase que uma vizinha falou para minha mãe quando eu tinha em torno do quê? 6, 7 anos. Que para mim, gente, eu nem lembrava daquilo, mas naquele dia essa frase veio. E ela falou para minha mãe assim, olha, tem uma maldição sobre a família de vocês. Todas as mulheres ficam viúvas novas com crianças pequenas. E a Rebeca tinha 3 anos. Então, diante desse cenário, isso veio na minha cabeça como você vai ficar viúva. Mas eu me mantive forte. Vou me manter forte pelo Tom. Enfim, não era nada, o Tom tá aí bem firme, forte. Para ele foi até bom passar por esse processo, porque ele acordou para a vida. Só que para mim não foi. Então foi quando eu entrei nessas crises e eu não tinha vontade mais de me arrumar. Eu ficava dentro de casa, se eu pudesse ficar trancada lá, eu ficava. Eu vinha para a igreja, eu tinha crises dentro da igreja. Então eu fiquei muito mal. A minha autoestima foi lá embaixo, eu não tinha vontade mais de me arrumar nada. E um dia eu estava em casa e falei, Senhor, qual que é o propósito que o Senhor tem para mim? Eu nem sei para que eu estou nessa terra, nem sei para que eu sirvo, eu não sirvo nada na igreja, não sirvo para nada, e, enfim, não sei por que eu estou aqui. E eu lembro que eu cheguei na igreja uma vez e a Chesley encontrou comigo, eu falo que ela faz parte do meu testemunho. Ela encontrou comigo ali na recepção e falou assim, amiga, Deus me mostra você toda colorida. Eu vejo cores em você e Ele fala para você que você faz Ele sorrir. Eu fiquei, cores, o que tem a ver? Eu tô na fase mais escura da minha vida. E tudo bem, deixei passar. E um dia, eu passando com a Sônia, que não está mais aqui, está em Curitiba, ela falou para mim assim, sabe uma frase que Deus falou a respeito de você? Que quando Ele vai mudar uma estação na vida de uma mulher, Ele muda as vestes. Daí eu falei, que coisa mais estranha, mas não estou entendendo ainda o que Deus está querendo falar. E um dia eu em casa orando, falando para Deus, o que está acontecendo comigo? Eu me olho no espelho, eu não me vejo mais a Nayara que eu me vi antigamente, que todo mundo elogiava e falava, eu era sempre aquela amiga, dá uma dica de roupa para mim, eu sempre fui essa amiga, né? E Deus falou comigo sobre consultoria de imagem e estilo.
Eu falei, gente, isso não faz sentido, isso daí é vaidade. Olha aí pra você ver um pouco da religiosidade, né, gente? Falei, isso é vaidade, que mulher que vai querer isso. E conversei com o apóstolo Hélio. Aí o apóstolo Hélio, ele lança, né? Ele falou, não, é isso que Deus tem pra sua vida. Então você vai fazer, porque aonde você foi ferida é que você vai levar cura. E isso é um propósito. E essa semana Deus falou algo muito forte comigo. No culto de jovens, eu conversando com a Jessiquinha, falei pra ela falando sobre testemunhos de curas. Eu falei pra ela que uma vez o profeta Amaro ungiu minha mão, eu falo que eu sinto o cheiro do óleo até hoje. Ele falou assim, você vai ser, essas mãos vai curar pessoas. E eu não entendi esse tipo de cura. E a Jessiquinha, e até no sábado eu ainda não entendia. E a Jessiquinha falou assim, você cura mulheres na alma, na identidade. Falou pra mim, daí eu falei, olha, pra você ver que interessante, Que lindo, como as coisas vai se E encaixando. as mulheres são tão atacadas nessa área, Demais. na aparência, na imagem. E desde pequenininhas, né? Sim, e hoje em dia tem um padrão, assim, absurdo. E você pode ser esse instrumento de Deus para tocar a vida dessas mulheres e enxergar a beleza que Deus produziu em cada uma. Porque cada uma tem uma beleza singular e diferente, individual. E é tão engraçado como a religiosidade tenta roubar isso da gente, porque olha o mundo que Deus criou. Tem tanta beleza, é aí que a gente enxerga o que é bom e belo, né? Então, distorcer isso, tirar essa visão e ainda impor um padrão nas mulheres é, de certa forma, até uma forma de roubar isso das mulheres, que tem tanta sensibilidade, que tem tanta conexão com Deus, né? Deus colocou uma medida de graça em cada uma, né? Não tem graça todo mundo ser igual, né? É, exato. Deus colocou uma porção de graça em cada uma. E é interessante como a sociedade, num contexto geral, ela trabalha para roubar essa individualidade. Então, não só a religiosidade, quanto também o ambiente de trabalho, família, construção das famílias, ela vem para roubar isso às vezes. Então, sua avó foi assim, sua mãe foi assim, por que você está tentando ser diferente? Então, tudo ele vem construindo para roubar isso nosso. Sim. É particular da mulher, né? Então, e como consultora de imagem, o que você mais percebe que tem sido roubado nas mulheres ultimamente? A identidade. A identidade. No meu processo com elas, eu costumo sentá-las na frente do espelho, porque nós trabalhamos na frente do espelho o tempo todo. E a primeira pergunta que eu faço é: o que você vê quando você se olha no espelho? E elas falam: não vejo nada. Algumas falam para mim: nem espelho na minha casa eu tenho. Eu não gosto de me ver no espelho. Por quê? Daí elas começam: porque eu não me acho bonita. Mas quem falou para você que você não é bonita? E às vezes essas vozes vêm de dentro de casa. Então elas começam a se deixar de lado. Eu costumo falar, né? Nós que somos casadas, mães, a gente tem muita coisa para cuidar. Então a gente cuida de todo mundo e deixa a gente por último, porque a gente acha que a gente é egoísta. Se eu me arrumar, se eu tirar um tempinho para me arrumar, nossa, tô sendo egoísta, eu preciso cuidar de todo mundo. E uma frase que eu falo sempre nas minhas palestras quando eu dou, porque a Bíblia fala: amar o próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Como que eu vou amar a minha família se eu não me amo? Se eu olho no espelho e não gosto do que vejo. Então, eu vejo muito isso. Teve uma vez que uma cliente minha falou para mim assim: eu acho tão lindo roupa colorida. Eu amo roupa colorida. Eu falei: por que não usa? Eu não sei usar. E o olho dela encheu de lágrimas. Eu falei para ela: você não sabe usar? Ou alguém falou algo para você que fez você parar de usar? Ela falou assim: falaram algo para mim que hoje eu não uso mais. Porque eu falo que a gente sofre bullying dos dois lados. Ou você chega bonita, fala: nossa, Camila, onde você vai assim? Se você chega mal arrumada, as pessoas também falam: nossa, onde que a Camila vai desse jeito? Então as pessoas vão falar de qualquer forma. Você precisa se olhar no espelho e saber quem você é, quem Cristo formou. Eu não estou falando sobre impor algo, eu estou falando sobre você se ver como o Senhor te criou. Porque eu falo assim, que quando a gente se arruma, eu estou honrando aquilo que Deus fez. Deus não fez ninguém feio. Eu odeio essa frase: fulano é feio. Ninguém é feio. Porque quando eu falo isso, eu tô querendo dizer que Deus errou no que ele fez. E Deus não erra. Ele capricha. E nós somos imagem e semelhança de Deus, exatamente. né? Como que alguém é feio? Se você tá xingando alguém de feio, você tá xingando Deus. Exatamente. Então, não existe. Só existe mulheres que se deixaram de lado. Que a sociedade falou que é errado mulher se arrumar, ou mulheres que querem seguir um padrão que o mundo coloca, daí fica todo mundo igual, porque o mundo tá falando que hoje a moda é essa. Então é isso. E você recebe muitas mulheres, né? Você percebe que existe, assim, um padrão
inseguranças que se parecem, assim, sabe? Tipo assim, nossa, quase todas as mulheres têm esse tipo de insegurança. Ou não, é tudo muito particular e diferente, ou é muito parecido, assim. Maioria é corpo. Ai, meu corpo. Nossa, meu corpo. Nossa, eu tô gorda. Ai, eu tô muito magra. Ai, eu tô muito não sei o quê. Não gosto daqui, não gosto dali. Sempre é o corpo. Elas questionam o corpo delas. Então, eu escuto assim, quando eu emagrecer, eu me arrumo. Eu falo, gente, você não vai emagrecer amanhã. Você vai ter um processo. Você vai esperar para se arrumar? Se arruma com o que você tem hoje. É esse corpo que você tem hoje. Então, esse corpo você vai arrumar. Eu te dou estratégias para você disfarçar. Tem as estratégias. Nós temos para disfarçar uma barriga que não gosta, né? Um bracinho aqui que eu não gosto. Na hora que eu dou tchau, tá ficando mais flácido. Temos estratégia para isso. Mas agora, deixar de se arrumar para esperar chegar no corpo perfeito, você nunca vai chegar. Você precisa libertar aqui primeiro. Porque hoje a gente vê muito isso, as mulheres se arrumando, fazendo procedimento, e ela tá linda, e ela acaba estragando a beleza dela por esse negócio de que nunca está bom. Nunca está bom, sempre eu tenho que melhorar alguma coisa. Então, sempre é o corpo. Ela sempre questiona alguma coisa no corpo. É comum até pra gente, né? Nós mulheres, tem alguma coisinha que eu não gosto, tem uma coisinha, né? É difícil hoje em dia você achar uma mulher que fala, não, eu gosto tudo de perfeito. E geralmente quando fala é porque já fez a cirurgia no corpo todo. Tá, gente, eu me olho tudo no espelho e não acho que tá tudo perfeito. Eu fui mãe, eu era magra, hoje eu tenho uma barriguinha que a gestação me deixou. Mas eu vou me travar nisso? Eu me travei logo depois que eu tive a Rebeca. Eu colocava certas coisas, eu nada fica bom, olha aqui essa pochete que eu tô. Mas eu vou me travar nisso? Hoje tem estratégias para disfarçar aí, tem cintas, a gente dá um jeito. Mas achar a mulher que vai falar que tá tudo perfeito, não vai. Até as que fazem procedimento sempre tá fuçando alguma coisa, né? Verdade. Então não vai achar. Mas eu falo, não é errado eu querer melhorar. Eu vou lá fazer um botox, eu vou lá fazer alguma coisa. Se você tem condições, legal, não tem problema algum. O problema é o exagero. O problema é você ficar murmurando. Olha esse corpo que Deus me deu. Mas o Senhor me desse cabelo, né? Mas o Senhor me desse olho, né? Eu acho que isso é o errado. Agora, querer melhorar, a gente tem que caminhar sempre querendo melhorar mesmo. Mas é o exagero e a murmuração. Tem que tomar cuidado. Todas nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Que cai na rotina, você acaba caindo num lugar, né? De sempre se olhar no espelho. E às vezes até mesmo no automático, na rotina, te rouba isso, né? Sim. De querer me arrumar, de querer passar um batom, de querer passar uma maquiagem, de procurar mudar o cabelo, algo do tipo. Eu, como consultora, a turma fala, você tá linda o dia inteiro? Gente, tem dia que eu não tô. tem dia que eu olho no espelho, eu arrumo o cabelo e falo, nossa, hoje meu cabelo não tá bom. Não sei o quê, não sei o que. Não adianta, nós somos mulheres. Então tem dias também que pra mim tá. Hoje eu consigo lidar. Quando eu começo com esse pensamento, eu já sei que não é assim que funciona. Mas eu sou mulher como qualquer uma. Não é 24 horas no salto alto, toda produzida, né? Eu tenho uma pergunta que veio agora. Eu percebo que, assim, é muito 8 ou 80. Ou tá muito na vaidade, ou tá totalmente, tipo assim, não quero saber da minha imagem. Eu percebo que nas mulheres tem esse comportamento, assim, sabe? Até nos filmes adolescentes, quando a protagonista era aquela que não se arrumava, que deixava o cabelo tipo assim, coque frouxo, não sei o quê. Um dia vai lá, faz um dia de spa, faz uma transformação. E aí fica super bonita. Eu percebo que, assim, tem sempre esse 8 ou 80. Como que você, como uma consultora de imagem, mulher de Deus, que trabalha com isso, consegue equilibrar essas coisas? E também ensinar as mulheres a trazer esse equilíbrio, assim, sabe? Tipo assim, não é bem assim. O que você falou faz sentido. Ou a gente tá muito pra lá ou tá muito arrumada. Eu acho que tem que ter, eu sempre falo isso para meus clientes, tem que ter o equilíbrio. Tem que saber o que o ambiente pede, entendeu? Hoje o ambiente pediu um podcast jovem, então eu falei, vou de uma calça jeans, ia tá legal aqui toda de alfaiataria, escarpão, batom vermelho. Não é um ambiente, não é isso que tá pedindo, não, é um bate-papo nosso, é uma conversa. Então a gente sempre tem que entender o que o ambiente pede. Quando eu falo assim nos meus stories, vocês vão ver falando assim, o básico bem feito funciona. Gente, o básico bem feito, ele funciona. Eu falo assim, eu vou andar de maquiagem todo dia, vai andar de maquiagem todo dia. Eu sou muito a favor disso. Vocês têm a pele linda, né? Tudo bem, mas a maquiagem não é aquela maquiagem
carregada, aquele olhão. Não, é um protetor solar com cor, é um blush para não ficar, eu falo assim, para não ficar com a cara anêmica, um gloss, é o básico, gente, não é nada elaborado, não é uma make, aquele olhão, aquela coisa assim, não. É o básico, um cabelinho arrumado, lavei meu cabelo, não tá sujo. Então, não precisa ser aquele... A gente precisa discernir os ambientes. Hoje eu vou para um casamento. Convém ir no casamento com essa roupa? Porque eu falo assim, principalmente casamento, eu estou honrando os noivos. Eles prepararam tudo aquele ambiente, deixaram tudo lindo e me convidaram para fazer parte desse momento. Convém eu ir de qualquer jeito? Convém eu ir de calça jeans? Não. Então eu vou colocar um vestidinho, vou mais arrumada, porque o ambiente está pedindo isso. Então você tem que ter o equilíbrio, saber a hora que você tem que estar extremamente arrumada e saber a hora que você tem que estar arrumada, porque eu falo que a mulher ela tem que andar elegante 24 horas, dando aula. Mas como eu vou dar aula de uniforme? Mas estou ali, meu cabelinho tá arrumado, minhas unhas estão bonitinhas, eu não tô com a cara cansada, batida, entendeu? É o equilíbrio que a gente precisa ter, porque daí às vezes a mulher, ela tá muito naquele lugar que eu não me arrumo, e quando ela encontra uma consultora de imagem, a gente dá as dicas, ela chega em qualquer ambiente de batom vermelho, então é preciso a gente discernir os ambientes. Tem que ser uma coisa que consegue manter também, manter né? igual mãe. Eu sempre falo para as mães, né? Fala, fica em casa. Não vai ficar em casa com uma blusa manchada de água sanitária, com short salgado, né? Mas também não vou ficar em casa mega produzida, mas tô com shorts jeans arrumadinho, tô com uma blusa bonitinha, meu cabelo tá amarradinho, né? Eu passei um protetor solar com cor e tô dentro da minha casa, porque a nossa família também, ela sente o ambiente. Não adianta. Eu tenho uma cliente que ela atendia de pijama, ela ficava o dia inteiro de pijama e falou pra mim, meus filhos não me respeitam, não sei o que. Eu falei, você já experimentou tirar o pijama? Acordar, tirar o pijama, se arrumar, não tô falando uma subprodução, mas colocar uma roupa de ficar em casa mais bonitinha, colocar seus filhos na mesa, tudo junto, porque tudo isso conta. A pessoa fica de pijama o dia inteiro. Primeiro que quando a gente fica de pijama o dia inteiro, nosso cérebro nem funciona, né? Porque ele fica naquele estado, tipo, vou descansar. Então, não dá. Eu ficava muito de pijama o dia inteiro em casa. E eu lembro que a minha vida ficava, gente... Estacionada, né? Estacionada. Eu não conseguia fazer nada o dia inteiro. Parece que aquele negócio tá de pijama. Aí eu falo assim, experimenta levantar, escovar o dente, fazer uma maquiagem bem leve, trocar de roupa pra ver se seu dia não rende. Rende, você tem aquele ânsia, olha no espelho e fala, tô pronta pro dia, né? Nossa, eu experimentei fazer isso. Porque antes eu só ficava de pijama. Eu amava. Eu amava. Nossa, super confortável isso aqui. Só que eu comecei a perceber que eu tava até procrastinando algumas coisas. E aí, quando eu tava com uma roupa, assim... que não era, tipo, de sair, assim, nossa, mas também não era uma roupa de pijama, de dormir. Eu percebia que eu produzia muito mais do que quando eu tava, tipo, pronta pra dormir. Exatamente. Isso é muito interessante, porque a roupa parece que ela muda tudo, né? Ela vira uma chavinha na nossa cabeça. Eu trabalho em uma empresa de manutenção, né? Sou mecânica de aeronaves. E, assim, a gente tem que usar a calça largona, toda suja de graxa, às vezes... A mão toda cheia de graxa, toda preta, o cabelo, que a gente tem que usar um capacete, né? Nossa. Aí a gente fica até zoando que, vamos ficar calva, qualquer hora dessa. Uma botina, e às vezes eu vejo muito isso. Mulheres que ou se esquecem, é muito extremo, ou fala assim, porque lá dentro, se você... se você tá arrumada, se você passa um batom, se você passa uma maquiagem, se você faz a unha, você não trabalha. Exatamente. É assim, essa é a sua imagem. Tem essa visão também dos outros pra mulher se você que tá trabalhando, arrumada, né? você não trabalha. E é muito interessante isso, porque, por exemplo, eu tento manter um equilíbrio. a nossa imagem é nosso cartão de visita. Sim. Eu passo que eu estou fazendo o meu trabalho certo e que eu sei quem eu sou. Sim. A minha imagem, eu sou uma mulher no meio de um monte de homem. E a gente precisa manter isso. E muitas mulheres colocam uma roupa e esquecem quem elas são. Exatamente. Elas vestem aquilo todos os dias e começam a agir como os homens que usam as mesmas roupas. O seu que a serviço, gente. por exemplo, não tem muito o que fazer. Você precisa usar isso. Exato. Não tem o que fazer. É tomar cuidado para isso não vir para fora. Porque daí, como todo dia você tá nessa rotina desse look de trabalho, aí você chega em casa, que preguiça, vou assim mesmo, Nossa. de qualquer jeito. E eu costumo falar muito assim, a nossa imagem vende. Não tem como. Trabalho também com empresários, não tem como. Se você
Eu sempre dou o exemplo de uma psicóloga, por exemplo, infantil, a psicóloga que atende criança. Não é legal ela ficar o tempo todo vestida igual uma criança. Por quê? Porque quem vai fechar com ela sou eu e o Tom. Então, eu que vou olhar a imagem dela. No atendimento com a Rebeca, é outra história. Daí, se ela quer ganhar o coração da criança, ela vai mais infantilizada ali. Mas, para se apresentar nas redes sociais, ela precisa estar adequada. Por quê? Porque quem vai fechar são os pais, não é a criança. E eu falo, sempre eu uso o Tom. Eu falo que o Tom, ele é meu case de sucesso, né? Porque quando o Tom mudou de profissão, eu falei para ele, falei, olha, Tom, as suas roupas não cabem mais na sua profissão. Você precisa passar autoridade. As pessoas precisam olhar em você e falar assim, ele sabe do que ele está falando, só pelas vestes dele. Foi uma briga, eu falo que o Tom foi meu pior cliente, porque assim, eu falava, Tom, eu fiz coloração, a gente foi pro shopping, eu fiz o personal shopper com ele, vamos comprar. Não gosto disso. Não gosto de... Eu falei, então, agora já não tá mais não gostar. Agora você precisa, porque tem hora, foi o que eu falei pra você, você precisa se posicionar. Então, eu não gosto disso, mas se a sua profissão pede, não tem como, você não gosta de usar bota, mas você tem que usar, então não tem como. Então eu falo que a nossa imagem também vende, a nossa imagem transmite segurança. Eu trago isso para a igreja, eu vou fazer um discipulado, eu vou vir de qualquer jeito, eu dou discipulado. A moça que eu tô dando discipulado vai falar, nossa, você tá precisando de um, olha o jeito que você tá chegando aqui. E também né? mostra como você se importa para aquele momento, Para né? aquele momento. Tipo assim, se você não se dá o trabalho nem de passar um corretivo, como você vai cuidar da vida de outra pessoa, né? Você vai Tipo assim, ministrar, você não tá né? querendo cuidar de mim, não, acho. Exatamente. Você não tá cuidando nem de você, você vai quando cuidar de você vai mim. ministrar, sobe aqui no púlpito para ministrar. Você precisa passar algo para as pessoas. E não adianta, a gente é visual também. Não adianta falar, as pessoas não estão se portando com a minha imagem. As pessoas são visual, a gente é visual, e isso traz uma segurança. Não é legal eu subir aqui com uma camisa de time? Não, a camisa de time é pro futebol, com os amigos, estou assistindo em casa. É uma conexão Legal. inconsciente, Mas agora eu vou né? subir aqui de camisa de time? Não dá. Então, a gente precisa entender os ambientes. Foi o que eu falei para você. Mas vamos usar agora as mulheres. Uma pastora vai subir aqui. Gente, que pastora que vocês veem aqui que tá desarrumada? Elas sobem lindas aqui. E dentro do estilo delas, sem vaidade. Vaidade, né? Sem, nossa, cheguei para me aparecer. Não. A Fer, a Leila, Camila, todas lindas. Sobem aqui na identidade delas, naquilo que Deus chamou elas, com o estilo delas, cada uma do seu jeito, cada um com sua beleza. Mas elas sobem aqui lindas. Verdade. A gente tem tanta referência, né? Temos muitas Nossa, muito referências legal. aqui na casa. E nenhuma seguindo um padrão, né? Todas elas não, lindas, cada um no todas seu jeitinho, arrumadas, mas cada um personalidade. do seu A jeitinho. Leila no Verdade, jeitinho, eu eu falo a nunca Leila tinha doce do reparado jeitinho nisso. dela, a Agora Leila você chega falou. toda A doce do jeitinho Eliana dela. toda É, mais a esportiva, às Fer vezes. toda elegante também, a Fer chega toda linda, maravilhosa. Cada uma A dentro Z do seu toda A política. Z toda política. vereadora ali, toda linda na alfaiataria. verdade. Pode ver a Z, por exemplo, os blazers da Z, como representa quem ela é. Sim. Eu não imagino a Z de outro estilo, porque é a profissão dela. Ela chega com blazer, ela chega com autoridade. Então, a Z aqui toda política, linda, maravilhosa. Então, entendeu? Dá pra gente ser linda, cada uma dentro do seu estilo. Eu não preciso implantar a Nayara em você. Olha, pra você ser bonita, você tem que usar cor igual eu. Eu sou uma árvore de Natal, gente. Eu adoro cor, eu adoro misturar verde com roxo, amarelo com pink. Então, mas não significa que você vai ser assim. Esse é meu estilo criativo, você é diferente. E cada uma aqui na igreja tem a sua beleza. Você vê todas aqui. E você percebe, olha como que é, né? No mundo, eles falam assim, não, você tem que ser igual eu. Tem que ser igualzinho, não tem que ter o mesmo nariz, a mesma boca. E aqui com você falando, a gente percebe como é bonito vários tipos de beleza e vários tipos de personalidade se expressando através das roupas, da maquiagem, do cabelo. Então, assim, em Deus a gente não é roubado nisso e ainda por cima acrescenta, né? Mostra variedades, mostra belezas diferentes, né? Você já tem o brilho de Cristo, que é incrível. Aí você só acrescenta com uma roupa bonita, se cuidando, você está valorizando o templo do Espírito Santo. É verdade. E nesse processo, assim, de restauração dessa autoimagem, o que você percebe que acontece com frequência? Como você faz para restaurar essa autoimagem das mulheres que passam por esse processo, assim? Olha, é um processo que daí eu preciso do socorro, porque às vezes precisa tratar dentro, na mente. Santo, né? E preciso do socorro das psicólogos, terapeutas também, porque é um processo que não adianta eu arrumar por fora e dentro não ter virado essa chave. Então, tem algumas clientes minhas que eu percebo que passou pelo processo, né, de consultoria de imagem, mas não mudou nada.
continuo do mesmo jeito. E muitas das vezes eu levava isso para mim, eu achava que a culpa era minha. Mas não é, ela precisa de uma virada de chave dentro, ela precisa entender em Cristo quem ela precisa passar por psicóloga, terapia, para entender, se conhecer melhor. Mas, como tem umas que chega, eu falo, ela no outro dia... Gente, eu falo, eu dou um exemplo dela também, e ela me autoriza, é a Valéria Miranda. Eu fiz coloração nela, no outro dia, gente, ela já estava maquiada, ela já mandou a foto para mim na academia, tô maquiada. E as pessoas começaram a perceber. Eu estava fazendo coloração num grupo de meninas, e elas falaram, elas comentando... Olha, vocês viram como a Valéria chegou na porta da escola, maquiada? Olha. Porque a turma começou a perceber a beleza que a Valéria escondia. A Valéria chegou no curso de automaquiagem lá, com maquiagem 2019 vencida. E ela saiu assim, de outra forma. E hoje eu vejo a Valéria, ela chega aqui na igreja, já tem todo aquele jeitão dela, que é dela, é uma coisa que Deus deu pra ela. Mas ela tá se cuidando. Eu fico muito feliz de ver isso, porque ela virou essa chave. Ela falou, amiga, eu fiz terapia, eu entendi quem eu sou em Cristo, eu tô feliz. E toda maquiada. Como tem mulheres que o processo é mais lento. Elas mandam mensagem pra mim, hoje eu não tô bem. Daí eu converso, você já experimentou colocar tal roupa? Até a cor, né? A gente estuda muito a psicologia das cores. Daí eu falo, e quando eu era da dança aqui no Sonho, que eu fui por muito tempo da dança, a gente trabalhava muito com cor também. Então eu falo para ela assim, olha, vamos colocar essa cor hoje, né? Que daí já traz mais um ano, você vai olhar no espelho, você já vai ver essa cor, falava o significado da cor para ela, o que Cristo fala sobre essa cor. Eu procuro tudo ir na Bíblia. Por mais que sejam pessoas, eu não negocio, meninas, o que Deus deu para mim, porque isso que eu vivo hoje foi Deus que me deu. Esse tempo atrás eu tive uma experiência também com uma cliente que uma amiga minha que indicou, ela mandou assim pra minha amiga, eu vi que ela é crente, porque ela faz questão de postar que ela é crente no Instagram dela. E, então ela vai ficar falando de coisa de crente pra mim, porque senão eu nem vou fazer coloração com ela. Nossa. Dessa amiga minha falou, não, imagina, essa amiga minha é católica, ela falou, não, Ana, não é assim. Aí eu peguei e falei pro Tom, se a intenção foi me desanimar, eu falei, não vou, porque... Não tem como eu falar da minha profissão sem falar de Cristo. Não adianta chegar num lugar, a pessoa fala assim, fala da sua profissão, mas não fala de Cristo, não. Não tem o que eu falar. Acabou o assunto. E ela fez a coloração comigo, tudo. Depois ela mandou mensagem para essa amiga minha e falou assim, eu amei ela é maravilhosa. Eu não precisei falar em nenhum momento. Eu sempre guardo o que a Zé fala, que nós somos uma carta viva. Eu não precisei ficar falando. Eu só mostrei para ela com amor. Só fui trabalhando com ela com amor. E ela super gostou. Agora eu vou deixar isso me abalar, agora não vou falar que eu sou cristã. Não adianta, não tem como. Eu fiz uma série de 3 segunda-feiras no meu Instagram, a imagem e a Bíblia. Então eu trazia a palavra e falava sobre a imagem. É o que eu vivo, não tem como eu mudar aquilo só para agradar. Não vou agradar todo mundo. E tá tudo bem. É verdade. E você falou sobre a mente, né? Como é claro, né? O nosso exterior expressar aquilo que tá no nosso interior. Muito. Então, a gente consegue perceber quando uma pessoa tá mal, pela forma dela se vestir e às vezes pela expressão também, né? Então, como Deus, ele é tão detalhista, porque a gente se expressa nas nossas expressões, mas também na forma como que a gente se veste. Às vezes é uma pessoa mais retraída, mas ela vai expor isso de alguma forma, né? E Deus deixa claro, eu falo que eu estudo psicologia, né? Mas as nossas expressões, elas servem também para o outro saber como a gente tá e poder ajudar. Então, não é pra gente viver com isso dentro, né? E passar por esse processo é você enxergar como as mulheres estão por fora e saber como que elas estão por dentro, para trazer a cura, né? O interno revela muito no externo. Não adianta. Aí daí eu falo pra vocês assim, quando eu estava passando por tudo isso, eu me arrumava. Tinha gente que nem sabia. Quando eu conto, fala, nossa, mas eu não sabia, porque eu me arrumava. Mas eu queria seguir um padrão que não era meu. Então, era uma forma de eu estar revelando que eu não estou bem. Hoje, a gente vê muitas nas redes sociais. As mulheres querendo ser algo que elas não são. Daí, elas postam foto no Instagram, linda, maravilhosa, mas por trás das câmeras. Elas não estão bem. Então, às vezes, a mulher está se arrumando. Mas ela está se arrumando da forma errada. Ela está querendo chamar a atenção da forma errada. Ela está querendo ser quem ela não é. Então, o interno está revelando o externo. Ela só não está deixando... Ela só não está sendo mal arrumada. Mas está fazendo algo que não é dela. Não é a essência dela. Ela não foi chamada para ser daquela forma. Mas ela está chamando atenção. É uma forma dela chamar atenção para ela.
E você, como tem bastante contato, né, com esse processo das mulheres, você consegue ter mais essa sensibilidade se realmente as inseguranças ou, enfim, essa forma de se vestir é relacionada a uma ferida profunda, tem uma raiz mais profunda? Ou é somente mais exterior, você consegue, né, com um realmente dar uma outra visão para ela já consegue se vestir de uma forma diferente. Você consegue ter mais essa sensibilidade? Hoje sim, hoje eu já consigo. Na hora que ela chega, eu já consigo entender o que está acontecendo ali. Né? Até quando ela fala para mim assim, ai, é que eu tenho preguiça mesmo, eu não tenho vaidade. Ai, para que se arrumar? Eu sou zero vaidade. Eu fico pensando, falo, alguma coisa tem aí, não é? Porque que mulher que não gosta de se arrumar, gente? Vocês quando vocês se olham no espelho e vê que vocês estão arrumados, vocês não gostam? Dá um negócio, ai, eu tô linda hoje. Toda mulher gosta, não é possível uma mulher chegar em mim e falar assim, não, eu não gosto de me arrumar não, nem ligo para isso. Será que você não liga mesmo? Foi algo aí dentro. Então, tem mulheres que chega lá, ela joga tudo na mesa ali e conta para mim. Tem mulheres que não conta, elas chegam ali quieta. Aí o Espírito Santo fala, Senhor, vai me dando discernimento para ir falando. Aí durante o processo eu vou conversando, daí ela vai soltando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E daí eu vou entendendo, falar, não é só preguiça de se arrumar, não é só, ai, eu não ligo para essas coisas. Tem algo profundo aí dentro, tem algo a mais. E você percebe, assim, o que muda primeiro? É bem uma pergunta, o que vem antes, o ovo ou a galinha? Porque o que você percebe que vem antes, assim? É a mudança em como ela se vê ou a forma como ela se apresenta? Porque, não sei, talvez a pessoa precisa começar a se apresentar antes de começar a se ver. Não sei. Ou ela precisa se ver antes de começar a se apresentar. Às vezes você consegue startar o lado externo e o interno tem um processo mais longo. Ou geralmente, não, tem que ser o interno primeiro e o depois externo o externo. aparece. A minha opinião, tem que ser o interno. Porque não adianta eu me apresentar linda, maravilhosa, mas sou insegura. Eu tenho as minhas crises, eu tenho as minhas incertezas, tenho essa necessidade de pertencimento. Então, eu vou me encaixando em qualquer lugar. É igual aquela foto, que é aquela imagem que coloca no Instagram. A laranja com o alho colocado. Não é porque você se encaixa que você pertence a esse lugar. Então, eu acho que primeiro você precisa entender quem você é, para depois você se apresentar. Porque daí eu me apresento com segurança. Entendeu? Quando mais lá para trás, eu não teria segurança para estar aqui com vocês, porque eu não sabia quem eu era. Eu podia estar aqui, ó, arrumada, mas eu não sabia quem eu era. Então, eu precisei entender quem que é a Nayara. Eu lembro que quando a primeira vez que eu ouvi essa pergunta foi do Tom. Ele falou para mim, olha aqui no seu celular. Ele abriu a câmera e falou, olha aqui, quem que você se vê? Não sei. Quem que é a Nayara? Não sei. Quem é a Nayara? Eu falei, pra quem que é a Nayara? Ele falou assim, não, eu não sei, que você tem que saber quem que é a Nayara. Ele falou pra mim, então, e daí, o que acontece? Qual que é as qualidades da Nayara? Não sei. Qual que é os defeitos? Daí desci o rolo, assim, ó. Defeitos tem um monte. Então, a gente tem essa mania. Então, eu acho que como eu preciso melhorar dentro para me apresentar, porque daí eu sei do que eu estou falando. Eu me apresento, eu chego nos ambientes segura. Eu sei o que eu estou vestindo, eu sei quem eu sou, eu sei da minha imagem, eu sei do meu estilo, eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para ser quem eu sou, quem Cristo me fez. Então, eu acho que é dentro. Pode ser que tem gente que acha que primeiro é fora. Porque algumas mulheres se sentem bem. A hora que elas começam a se ver bonita no espelho, vira uma chave, epa, precisa agora começar a cuidar daqui de dentro. Então, eu acho que vai muito de cada mulher, né? Às vezes ela passa pelo processo, começa a colocar roupas e fala, nossa, olha como eu tô bonita, então eu preciso virar agora algo aqui dentro. Mas eu, Nayara, foi primeiro dentro. Sim. O que é indispensável, né? É o interior. O interno, mesmo que mude primeiro o externo, o interno vai ter que mudar. Vai ter que Não mudar. tem, Não tem como senão, ficar sem mudar. Exato. Não tem. Senão não tem outra... Não tem processo de cura. Exato. Nenhuma. Você vai ser aquela pessoa linda por fora e por dentro toda destruída. E não é legal. Verdade. A gente vai pro bate-bola? É interessante. Bate-bola. É legal. Nós temos um quadro aqui no podcast, acho que você já sabe, por conta do seu marido. Mas nós vamos fazer um bate-bola. E aí a gente vai falar algumas coisas e você só responde pra gente. Tá. Mas se você quiser complementar falando por quê, discorrer tá sobre tudo o bem. assunto. Você pode tá. falar. Você quer começar? Pode ser. Uma mentira sobre imagem pessoal. Você é feia. É uma mentira. Não tem mulher feia. Não tem ninguém feio. Isso é uma grande mentira.
Aí muda totalmente o assunto, porque é um bate-bola, uma música. Uma música? Sim. Olha, uma música que eu gosto muito é a da Leila. Aquela que fala, aos seus pés sou plena, aos seus pés sou curada. Nossa. Essa música é maravilhosa. Essa música me segue desde o meu processo. E de- tem tudo a ver, né? Tudo a ver. É essa música. Uau. Uma verdade sobre identidade. A identidade, ela transforma. Transforma o ambiente. Quando você tem sua identidade firmada, você pode ganhar o mundo. Essa é uma verdade sobre a identidade. É uma falha comum das mulheres hoje. Não se amar. Se olhar no espelho e não gostar do que vê. É uma falha muito grande. É verdade. E é difícil, né? Porque hoje em dia é muito normal você encontrar todas as mulheres, quase, Acho que todas já passaram por algum período Sim. que falou assim, nossa, não gosto do que eu tô do vendo. que eu tô vendo. Todas. Todas. Aí que precisa virar a chave. É verdade. Aí que você precisa ir no interno. Acho que todas nós passamos por isso. Todas. Gente. Nós somos mulheres, nós temos hormônios, nós temos nossa fase ali de estresse. Tem dia que você, não quero nada. Tem dia que a pele tá boa. Eu passei pelo processo de começar a ter espinha depois. Eu falo depois de velha, né? De começar a ter espinha. Eu olhava aquilo, gente, aquilo lá era pra roubar. Eu falo, gente, isso daí foi coisa do inimigo pra roubar Sim. a minha identidade. Porque eu olhava no espelho. E daí eu nunca tive espinha. Fui uma adolescente que zero espinha. E começava a chegar nos ambientes, outro olhava, nossa, né? Você tá cheia de espinha, né, menina? Pensa, eu já consultora de imagem, os outros olhando aqui em mim, já começou. Eu falei, epa, peraí, isso não vai roubar, não. Tô com espinha, daqui a pouco passa, é hormônio, não sei o que tá acontecendo. Hoje não tenho mais e tá tudo bem. É a gente entender quem a gente é e não ficar dando, porque vai ter pessoas que vai falar. Eu falo, gente, toma cuidado com isso. Ai, Camila, eu preferia você morena. Ai, Camila, eu preferia você loira. Acontece. Quando a sua opinião foi solicitada? Eu falo muito, gente, não é se sem educação, mas se a sua opinião não foi solicitada, não dê. Eu tenho que chegar em você e falar, Camila, como você tá linda? Maria Fernanda, que linda que você tá. Aí você muda o cabelo, chega e fala assim, nossa, eu preferia você de tal jeito. Mas você não me perguntou isso. Então, acho que nós, mulheres, precisamos fazer mais as nossas amigas sorrir do que dar opinião que não foi solicitada. Sim. Se você falar pra mim, o que você acha do meu cabelo? Aí, tudo bem. outra Você acha coisa. que eu devo mudar a cor do meu cabelo? Aí a Eunice manda pra mim direto, ó. Você acha que eu preciso mudar a cor do meu cabelo? E daí é outra coisa. Agora, ela mudar o cabelo e falar, nossa, eu preferia você de outro jeito. Ela não perguntou isso pra mim. Então, acho que nós mulheres precisamos fazer as nossas amigas sorrir. Nós precisamos ter aquelas amigas que colocam, você é linda. Nossa, você tá maravilhosa. Isso muda tudo. Nós somos portadoras da verdade de Isso Cristo, mesmo. né? A gente tem que Isso ir mesmo. falar, ver além da imagem da pessoa, ver o que Cristo fez Aham. ela pra ser. Isso mesmo. É a nossa. É o que a gente precisa fazer com as nossas amigas, né? Sim. Com todo mundo. Com todo mundo. Agora, uma coisa também que desvia super, um filme. É verdade. Nossa, um filme. Gente, eu sou zero filme, acredita? Filme. Uma série, então. É, uma A série piorou. Sabe tá. um filme que eu gosto muito, assim, que fala muito comigo? É o Quarto de Guerra. Ai, Bom eu já esse assisti, filme. é muito bom. Essa bom. semana não. Esses dias atrás assisti um também com o Tom. Ai, agora eu não vou lembrar. Você vê? Não vou lembrar o nome. É de uma missionária que deram paulada na cabeça dela no Rio de Janeiro. Nossa, não sei. Ai, alguma coisa de fé, o filme. Ai, eu não vou lembrar. Ah, eu vi. Eu vi um trailer. Menina, Nossa, que e ela ficou filme. internada, Ela ficou né? internada, Eu só vi o família trailer. orando. Ela é americana, né? Uhum. Gente, esse filme também de fé é maravilhoso. Eu não lembro. Fé para o Impossível. Aí, lembrei. eu lembro. Fé para o Impossível. Que filme. Vale a pena assistir, viu, gente? Hoje, sábado, aproveita. Um conselho prático de imagem e estilo. Conselho prático. Olha, você se arrumar, se maquiar com o que você tem, tá? Porque as pessoas têm essa visão que a consultora de imagem vai fazer vocês jogar tudo fora e comprar tudo novo. E pelo contrário, a minha ideia é fazer vocês não gastarem, é usar o que tem. O meu medo era esse, sabia? De Não. passar, eu falei, meu Deus, Meu eu Deus, vou ter não. que juntar dinheiro. Que agora eu vou olhar e falar, isso aqui não combina comigo, isso aqui não combina comigo, e agora o que de eu vou jeito fazer? nenhum. A ideia é fazer vocês economizar. Então, é você se arrumar com o que você tem. Eu tenho isso, é isso que eu tenho hoje, então é assim que eu vou arrumar. Gente, o básico bem feito. Falo de novo, o básico bem feito funciona. Então, a consultoria de imagem é para isso, é para ajudar você a usar o básico com estilo.
Ótimo, vou levar pra vida isso aí. É algo que Deus te ensinou recentemente. Gente, algo que Deus me ensinou recentemente. Olhar as pessoas com amor, sem julgar. Porque é uma linha muito fina entre a consultoria de imagem e olhar para as pessoas e julgar. Eu falo para a AP isso. Eu falei, AP, eu não quero julgar as pessoas. As pessoas entrar na igreja ou em algum ambiente e falar, nossa, olha o estilo dela. Porque cada um tem seu estilo. Né? Ontem eu estava vendo o Instagram de uma moça, ela usa meia vermelha com roupa de zebra misturado com poá. Daí a pessoa fala, meu Deus, que mulher feia, mas ela é linda. Gente, ela fica linda com aquele look. Eu acho que eu até sei quem é. Eu acho que eu sei também. É o estilo dela, Sim. né? Às vezes eu falo, né? Eu sempre falo assim, o Tom, às vezes eu vou me arrumar, o Tom fala, nossa, eu não usaria isso aí. Eu falo, porque não é seu estilo, porque você não é mulher. Então eu até brinco com ele. Porque cada uma tem seu estilo, é isso que eu falo. Cada um tem a Que sua. bom que ele não usaria. Que bom, graças a Deus que você não usaria. Se eu fosse mulher, não usaria. Eu falo, gente, mas é o estilo de cada um. É o temperamento. O temperamento tá muito ligado nisso. O Tom é melancólico, uma cartela de outono, mais fechada. Eu sou sanguínea, sou inverno, colorida, sou expansiva, chego no meio do povo. Então, cada um tem o seu jeito. Cada um tem o seu estilo. Não tem como falar, nossa, não tá legal a roupa de vocês. Não, é o estilo de vocês. Vocês são jovens, vocês estão dentro do estilo de vocês. Então, acho que precisa entender isso, que cada um tem seu jeitinho. É uma palavra que define quem você é hoje. Hoje eu sou autoridade no que eu falo. Eu vivo. Então eu posso falar. Eu passei. Eu posso dar a mão e falar, vem comigo que eu passei. E você vai passar e vai sobreviver. Sobrevivi, tô maior e mais forte. E o que você diria pra sua eu de 18 anos? Para não desistir. Eu falaria para ela não desistir. Pensei muito em desistir. Mas hoje, para minha eu de 18 anos, eu falaria para ela não desistir, que vai dar certo. Confiar em Deus, que Deus tem grandes planos para nós. E ia dar certo. E deu. Não tá aqui no bate-bola, mas eu fiquei com vontade de perguntar. Você, não sei, a gente quando trabalha muito com uma coisa, às vezes vai pegando algumas... né, algumas percepções que as outras pessoas não costumam ter. Mas você só de bater o olho, assim, você já consegue perceber mais ou menos qual é a cartela da pessoa? Não. Não? Isso é um engano, gente, porque eu achava também. Esses tempos atrás, atendi uma cliente, falei pra ela assim, olhei pra ela, falei, gente, ela é uma cartela fria, ela é inverno. A hora que eu comecei a passar os tecidos, ela era quente primavera. Então não tem como. Às vezes as pessoas chegam. Não tem como ir pelo Não, olho, é né? os tecidos que vai revelar. Engana, o nosso olho engana. Então, às vezes as pessoas chegam em mim, eu tô na minha paleta. Não sei qual que é a sua paleta. Então, não consigo. Faz sentido. Porque eu falo assim, nossa, as pessoas que trabalham com isso devem saber. Porque eu coloco algumas roupas e falo assim, essa aqui parece às vezes que eu tô me sentindo Colocar mais... 5 camisetas aqui, assim, né? Mas como você será que dá sente, certo? você sente. Às vezes, esses dias eu recebi uma mensagem, uma menina mandou pra mim assim, eu coloco branco, parece que a olheira destaca. Realmente, você sente. Mas falar pra você, você é quente, você é fria, você é uma cartela tal, não dá. É um tiro no escuro daí. Tem que fazer. Porque eu já tive essa experiência de olhar pra pessoa e achar que era uma coisa quando ela não era. Faz sentido. Ainda bem que eu não criei expectativa na cliente. Guardei pra mim. Imagina você falar assim, não, você é isso. Aí depois vê. Daí, acho que não. Não é. Daí Nossa, compra a faz maquiagem sentido. tudo errada. Nossa. Pensa. Porque a maquiagem vai de acordo com a cartela. Daí pensa. Não dou esses. Não, É não me melhor arrisco. nem- Chega aqui nem na se igreja. arriscar. Eu tô na minha paleta. Não sei. Não vou arriscar. E agora a gente vai encaminhar pra pergunta final, que é a pergunta do nosso podcast. Você quer fazer as honras? Pode ser. Qual é o seu alvo, Nayara? O meu alvo é atingir mais mulheres, levar elas à cura, primeiro, cura interior, e deixar elas mais lindas do que elas já são. Isso que eu falo, é revelar aquilo que já é belo, que muitas das vezes as circunstâncias do dia a dia tirou isso dela. Então, o meu alvo é alcançar mais mulheres e fazer elas entender que elas não são feias, que elas não são desleixadas, como muitas pessoas falam, que elas só precisam entender quem elas são em Cristo. Esse é o meu alvo. Que lindo. Muito lindo. Nayara, eu amei conversar com você. eu Foi um papo também. tão Muito leve, obrigada. né, gente? Eu Foi amei algo também. assim, realmente, eu tô me sentindo mais inspirada também. Ai, pra me arrumar com mais. certeza. Até fazer uma consultoria aí. Vamos fazer. Mas, assim, foi tão, assim, leve, né?
E um assunto que geralmente é tão pesado, tão cheio de Marcas, críticas, dores. isso. E foi muito leve, assim, dá pra perceber aquilo que Cristo gerou na sua vida. Amém. Então, eu te agradeço por ter estado aqui Muito hoje com a obrigada. gente. Amém. Eu que agradeço. Vocês são maravilhosos. Amei ser conduzido por vocês. Eu espero que você aí de casa também tenha gostado e desfrutado dessa conversa. Que você também possa começar a se enxergar como Deus te enxerga. Ter essa imagem restaurada, sua identidade restaurada. Faça uma consultoria com a Nayara. Exato, favor. vai estar o link, né, do Sim, arroba dela aqui embaixo. isso. Nos siga nas redes sociais. E até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau!